Tudo bem, então, olha só. Quando nós falamos em trabalho de uma força, essa grandeza física que nós chamamos de trabalho, isso aqui está associado exatamente ao quê? A capacidade que uma força tem de transferir energia a um corpo ou a um sistema. Isso é o que nós chamamos de trabalho, a quantidade de energia que a força transfere, e quando a gente fala em energia aqui, nós estamos falando em energia mecânica. Então, a quantidade de energia mecânica que uma força transfere a um determinado corpo, a um determinado sistema. Ah, como assim, Maluf? Como é que é possível isso? Bom, a gente pode, por exemplo, transmitir energia através da ação de uma força, se essa força, por exemplo, provocar movimento. Então, se eu tenho uma força que altera o estado inicial de movimento, ou se ela provoca movimento, então, obviamente, eu tenho uma situação de transferência de energia, ok? Ou ainda, eu posso, por exemplo, não só provocar, colocar um corpo em movimento, acho que de uma maneira mais geral, mais simples, inclusive, alterar o estado inicial de movimento, alterar a velocidade. Bacana? Então, de uma maneira geral, uma força pode transferir energia, realizar trabalho, se ela alterar o estado inicial de movimento de um corpo. Claro, obviamente, uma força também pode gerar uma deformação. Isso aqui é específico de molas. Então, quando se aplica uma força a um sistema elástico, essa força gera uma deformação. Como é que eu determino o valor da força que, logicamente, é aplicada sobre uma mola, sobre um sistema elástico? Então, a força é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a deformação que a mola sofre. Essa equaçãozinha aqui, ela é conhecida como lei de Hooke. Lei de Hooke, que é exatamente a situação em que você tem uma força aplicada a um sistema elástico, ou mola. Quando nós falamos em sistema elástico, é um sistema que tende a apresentar, retomar o seu estado inicial, a sua configuração inicial, depois de cessar a ação de uma força. Então, se você aplica uma força sobre uma mola, ela sofre deformação. Ela pode esticar, pode encurtar. Mas se você depois cessa a ação da força sobre essa mola e ela retoma suas características originais, então aí a gente pode dizer essencialmente que esse tipo de sistema é um sistema elástico, tá certo? Por quê? Porque ele retoma a configuração original. Se a deformação gerada não permitir que o sistema retome mais a sua condição inicial, aí o sistema ou a deformação não é uma deformação elástica, é uma deformação plástica. E aí a lei de Hooke deixa de funcionar para a gente, deixa de observar os valores corretos, nesse caso de deformações plásticas. Bacana? Muito bem. Quando a gente fala, então, em trabalho de uma força, o trabalho de uma força constante é definido como sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, que é exatamente o ângulo formado entre esses dois vetores. Vale a pena a gente dizer uma coisa aqui que é interessante. Força é um vetor, é uma grandeza vetorial, a gente representaria assim. Deslocamento também é uma grandeza vetorial. Então, e trabalho não é grandeza vetorial, trabalho é uma grandeza escalar. Qual que é a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares? A gente falou bastante isso aí, Aliás, vamos colocar no singular aqui, uma grandeza escalar. Léo, qual que é a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar? Você lembra? A gente falou bastante sobre vetores, Júlia, lembra disso aqui, Julinha? Eu acho uma notação aqui, Malu, que o escalar é o módulo mais unidade
aí vai dar intensidade. E a vetorial é a intensidade, mas a direção, mas o sentido. Isso, exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Quando a gente fala em grandeza escalar, a grandeza escalar ela é representada pelo módulo mais a unidade. E já quando nós falamos em grandezas vetoriais, eu preciso, além disso, de direção e sentido. Perfeito. No caso aqui, para a gente ter o trabalho definido como grandeza escalar, a gente trabalha com o módulo da grandeza vetorial vezes o módulo da grandeza de deslocamento que multiplica o cosseno do ângulo θ. Nesse caso, especialmente aí, né? Esse ângulo θ vai ser o ângulo formado entre os dois vetores. Então aqui o θ, né, logicamente, seria o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tá ok? Bacana isso? Bom, a energia, né, ou trabalho, que é na verdade uma quantidade de energia, ela é medida em joules no sistema internacional. Então, podemos acrescentar aqui no SI, no Sistema Internacional de Unidades, isso aqui vai ser medido em joules, né? E logicamente, a gente pode falar que dimensionalmente falando, o que significa o joule? Bom, o joule seria, dimensionalmente falando, Newton vezes metro. Tá aqui, ó. Ah, mas por quê? Ué, porque a gente está observando força vezes deslocamento, né? Então, Newton é a unidade de força no sistema internacional, vezes metro, que é a unidade de deslocamento. Cosseno de ângulo é óbvio que é adimensional, não tem unidade. Então, aí para nós, o joule significa Newton vezes metro. Tem que tomar cuidado, porque essa unidade Newton vezes metro, ela é utilizada lá na estática como unidade de torque, de tendência de rotação, de momento de força. Lá a gente vai comentar sobre isso. Dimensionalmente é a mesma coisa, conceitualmente são duas coisas totalmente distintas, muito diferentes. Tá certo? Pois muito bem, então eu vou ter lá, o joule é Newton vezes metro, como a gente está observando, e isso aí se refere justamente a considerações de energia. Agora, precisamos entender, né, que o trabalho pode ser, por exemplo, o trabalho também realizado por uma força elástica. E aí, para a gente poder calcular o trabalho da força elástica, a gente precisa entender como fazer o cálculo do trabalho de uma força variável. Essa expressão e essa definição que a gente acabou de observar aqui em cima representa para nós o trabalho de uma força constante. É a definição, né? Trabalho de uma força constante é força, o módulo da força, vezes deslocamento, vezes o cosseno. Para eu poder calcular o trabalho de uma força variável, eu precisaria saber como que essa força varia ao longo do deslocamento. É um exemplo bem simples, né? O caso mais aplicável aí que a gente tem, né, dentro da dinâmica é exatamente o da força elástica, porque à medida que a gente vai implementando um valor de força, você vai deslocando a mola. A força elástica, segundo a lei de Hooke, ela pode variar dessa forma. Ela vai ser, na verdade, uma função, né, que seria uma função linear, onde aqui eu tenho o valor da força em newtons, certo? E o valor do deslocamento, aqui eu tenho força em newtons, e aqui eu vou ter o deslocamento em metros, da forma como a gente está vislumbrando, observando aqui. Então, se a gente for fazer, eu quero calcular, por exemplo, a força ou o trabalho que essa força transfere, né? Por exemplo, enquanto acontece esse deslocamento aí. Bom, então, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente precisa determinar a área compreendida entre o gráfico e o próprio eixo do x. Então, se eu chegar aqui e falar assim para vocês, olha, se a gente calcular essa área toda compreendida entre o diagrama, né, e o próprio eixo do x, essa área aqui, vamos chamar de área A. Então, essa área, ela vai representar, então a gente vai dizer que a área vai ser numericamente igual ao trabalho da força F nesse deslocamento. Isso é extremamente importante para nós. Uma coisa que é fundamental, eu vou comentar, embora a gente não fique escrevendo sempre isso, quando essa área está acima do eixo X, o trabalho é positivo.
E trabalho, quando é maior que zero, ele é chamado de trabalho motor. Trabalho motor. Quando o trabalho é medido abaixo do eixo do x, né, em algum diagrama, esse trabalho é negativo, menor que zero. E esse trabalho é chamado de trabalho resistente. Quem me dá um exemplo de força que realiza sempre trabalho resistente ou trabalho negativo? Força de atrito. Força de atrito. A força de atrito sempre realiza trabalho negativo. E por essa razão aí, de sempre estar realizando trabalho negativo, a gente observa que ela sempre está retirando energia mecânica do sistema. Bacana isso? Beleza? Então tá bom, vamos seguir adiante aí na nossa análise. Uma outra questão importante da gente discutir são as formas de energia que nós temos, né? Então, eu poderia considerar a energia mecânica ela pode ser subdividida, né? Energia mecânica em algumas formas, algumas modalidades, que são elas. Quais? Vamos lá, Julinha, me ajuda. Energia cinética e energia... Pode ser, Léo. Energia? Energia cinética e energia potencial. Cinética, potencial. E aí eu vou fazer o seguinte, hein? Aqui, ó, ao invés de considerar essa terceira aqui, vamos considerar só a potencial, porque a potencial pode se subdividir em duas. Júlia, eu vou te ajudar. A potencial pode se dividir em potencial gravitacional, certo? E pode se dividir também em potencial o quê? Ai, maluco, eu sabia gravitacional. Elástica. Elástica, tá certo? É bom Tá que certo. você não vai esquecer mais. Potencial gravitacional e potencial elástica. A potencial gravitacional, lógico, tem a ver com a altura, com a posição, né, principalmente, de um corpo em relação ao solo. A potencial elástica tem a ver com a deformação, que a gente chamava de X, né, lá em relação à lei de Hooke. Aqui, ó, a gente falou sobre a lei de Hooke, que a força ela é proporcional a uma constante, que depende da mola, e a uma deformação. Bacana? Então, aí, logicamente, a gente pode dizer que a energia associada a essa posição, quer dizer, quando você deforma uma mola de uma determinada distância, de um determinado valor, a gente armazena nessa mola a energia, que é a energia elástica. Então, a gente poderia observar exatamente o que a gente viu em termos anteriores lá, desse diagrama, desse gráfico. O que a gente falou aqui? E, aliás, aí eu vou fazer assim, ó. Vou recortar isso aqui e vou colocar lá na biblioteca. E o Maluf está numa preguiça de copiar as coisas, de fazer, né? Fala a verdade. Mas assim fica mais fácil, ó. Certo? O que eu estou observando aqui? Essa força que varia linearmente com o deslocamento, a gente poderia falar o quê? A gente poderia falar que isso aqui, ó, seria uma deformação X. E essa força poderia muito bem ser a minha força elástica. Trocando em miúdos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o gráfico de força elástica versus deformação é exatamente esse. E se isso acontece, o que eu posso falar para vocês? Opa, então, trabalho da força elástica, que é a quantidade de energia transferida, né, pela ação da força, ou armazenada numa mola pela ação da força, vai ser o quê? Bom, é a área. E a área, nesse caso, seria a força elástica, seria base vezes a altura sobre 2. Aqui eu não coloquei, mas a gente poderia colocar e acrescentar aqui, ó. Isso aqui é um valor específico, né? Que é um valor relacionado à força. E essa força seria a força elástica para uma deformação X. Vamos escrever aqui, eu tenho uma deformação X e aqui eu tenho a força elástica F elástica. Então, se eu for calcular essa área, o que eu vou observar na verdade? Vou observar a base vezes a altura sobre 2. Então, ficaria X
vezes a altura, que é força elástica, isso aqui dividido por 2. Ah, bacana. O que você está fazendo, então, é simplesmente usando um cálculo de área, porque a força, ou o trabalho dessa força, é o trabalho de uma força que varia ao longo do deslocamento. Então, nesse caso, o trabalho faz o quê? O papel de transformar, né, na verdade, uma forma de energia em outra. Aqui eu estou dizendo, ao deformar a mola, eu acumulo na mola a energia. Então, esse trabalho acaba podendo, né, a gente desenvolver que isso é igual à energia elástica acumulada na mola, que é K vezes lei de Hooke, força elástica, é K vezes X, não é isso? Aqui é X, né? Escrevi errado ali, ó. Primeiro é X, deformação. Vezes força elástica é o quê? K vezes X. Isso aí tudo vai ser dividido por 2. Então, a gente vai chegar a uma expressão da energia potencial elástica, onde a energia potencial elástica vai ser igual a K, que multiplica a deformação ao quadrado, sobre 2. Lembraram dessa expressão aí, gente? Tranquilo isso? Muito bem. Isso aqui é importante para nós. Então, a energia elástica também é uma forma de energia potencial, porque está associada a uma posição, a uma determinada posição específica. Tá certo? E aí, logicamente, eu tenho a energia potencial gravitacional, que também está associada a uma posição. Como é que eu faria para calcular a energia potencial gravitacional? Vamos supor que você tem ali como referência a superfície do solo, né? Imagina aqui como a superfície do solo. Se isso aqui fosse a superfície do solo, o que a gente teria aí nesse caso? Bom, o nosso referencial, né? O referencial para medida de altura. Vamos considerar aí o solo mesmo. Aí você tem um objeto qualquer situado acima da superfície do solo, por exemplo, um corpo qualquer de determinada massa, então esse corpo tem uma certa massa, ok? Quando ele é submetido, né, ao campo gravitacional terrestre, aqui então, Malu, você está falando que existe uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, com certeza. É o valor de G, né? Então tá aí, ó. Aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade. Então, nesse caso, o corpo fica submetido à ação de uma força, que é a força peso. Bacana? Beleza? Ah, legal. Então, o que a gente pode dizer nesse caso? Se eu colocar o corpo exatamente naquela posição e abandonar o objeto, ele vai ter a tendência de entrar em movimento. Então, isso confere aquela posição que o corpo ocupa a uma determinada altura, né? Uma condição de entrar em movimento. Então, na verdade, aqui eu posso falar, ó, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma certa altura em relação ao solo, né? De acordo com o nosso referencial, essa altura aqui está sendo medida acima do solo, eu vou chamar isso aqui de H, e a energia potencial elástica, a energia potencial gravitacional, vou colocar só um Gzinho aí, vai ser determinada como o trabalho da força-peso no deslocamento do corpo. E isso vai ser o peso, que é a força, né? Massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, que é a altura. Daí é que vem o mgh, que é a energia que um corpo adquire, né? Quando, logicamente, ele é posicionado em uma certa posição, num dado local, numa determinada altura em relação ao solo. Lembra que a energia potencial gravitacional pode ser positiva ou negativa, a energia elástica não. A energia elástica, assim como a energia cinética, né, são grandezas que são positivas. Bacana? Beleza? Muito bem. Podemos seguir, gente? Até aí tranquilo? Nós só estamos lembrando disso aqui, né? Então tá. E a energia cinética? Energia cinética, que a gente falou inicialmente ali. A energia cinética tem a ver com o quê? A energia cinética tem a ver com o quê? Com o movimento, com a velocidade, né?
Então, como é que a gente pode calcular a energia cinética de um corpo? Aqui tem dois tipos de energia cinética, viu? Tem uma energia, embora a gente não comente muito isso, vale a pena a gente reforçar. A energia cinética de translação, que é o que a gente vai usar. Translação. E a energia cinética de rotação. Bacana? Se você tiver, por exemplo, um carro parado, aí você suspende o carro com um macaco hidráulico. E começa, por exemplo, lá para testar, né, o carro, você aciona lá a roda dianteira, lá o eixo dianteiro. Aí o carro está girando como se estivesse em movimento, a roda está girando, mas o carro está parado. Certo? Então, a energia cinética da roda naquele momento, ela não é de translação, ela é de rotação. Única e exclusivamente. Não existe movimento de translação ali. Aí, nesse caso, é lógico, né? Se você acionar o freio para parar as rodas, você vai perceber que o freio esquenta. Por quê? Porque existe uma energia que precisa ser dissipada ali, para que eu possa colocar a roda novamente numa situação de repouso. Ficou clara essa ideia? Então existe energia cinética de rotação, embora a gente não vá discutir, porque isso depende de uma constante chamada de momento de inércia. E a gente não vê isso no ensino médio, tá certo? A energia de translação a gente vai trabalhar muito bem, vai discutir bastante essa aqui, que a gente costuma enunciar como sendo energia cinética igual ao que, Julinha? Como é que eu posso calcular a energia cinética aí? Você lembra? Não lembro. É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bacana? Então isso aí é energia cinética. Tá certo? Então a gente tinha falado, inclusive, que isso aqui não pode ser uma característica negativa, não pode assumir um valor negativo. Lógico que não, porque a massa, por definição, é uma constante positiva. A velocidade também, né, ela é elevada ao quadrado, então isso aí só pode ser um valor positivo. Tá? Energia, independente de ser energia cinética, energia potencial ou elástica, logicamente elas vão ser medidas em joules no sistema internacional de unidades. Bom, até aí, tranquilo, gente? Beleza? Muito bem. Princípio. Isso aqui é um negócio extremamente importante para nós. Princípio da conservação da energia mecânica. Quem sabe me dizer o que é um princípio? Princípio da conservação da energia mecânica. O que é um princípio na física? A gente estudou vários. Na dinâmica mesmo, a gente estudou vários, né? Quais são os princípios que a gente estudou na dinâmica? Princípio da inércia. O que mais? Princípio da ação e reação. Princípio fundamental da dinâmica. Não é isso? As leis de Newton, todas elas são princípios. Então, quando a gente falar em princípio, o que significa isso? É uma lei de caráter empírico. A gente não vê isso, não demonstra isso matematicamente falando. A gente simplesmente consegue observar isso aí na natureza, mas a gente não consegue efetuar uma demonstração matemática categórica. O princípio da conservação da energia mecânica é um exemplo disso. O que diz o princípio da conservação da energia mecânica? O princípio da conservação da energia mecânica diz pra gente que na ausência, vou escrever isso que isso é importante, na ausência de forças dissipativas, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica se mantém o quê? Constante. Isso aqui é fundamental para a gente, certo? Então, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica é constante. Eu ia fazer uma marcação ali
com marca-texto. Então, a gente tem que ter energia mecânica como sendo constante. O que significa a energia mecânica ser constante? Quer dizer que não tem variação de velocidade? O que você acha dessa afirmação, Rafael? Energia mecânica constante, então a velocidade não muda. Você acha que isso tem cabimento, tem lógica? Não. Não, por quê? Me fala. Ué, porque está sujeito à aceleração? Não. Pode variar a velocidade e ainda assim a energia mecânica ser constante? Ah, tá. Acho que não, mas não sei por que não. Pode sim. Como? Se eu deixar um objeto cair. Inicialmente, quando eu falar, ele foi abandonado. Inicialmente, a velocidade inicial é o quê? Olha só, eu estou falando em deixar cair na ausência de resistência do ar. Por exemplo, um objeto, vamos desenhar aqui. Tem lá uma bola, sei lá. Aí tem uma bola. Aí eu vou deixar a velocidade inicial é igual a zero, num local onde há aceleração da gravidade, que é g. E o que a gente vai fazer? Bom, então nós vamos deixar esse objeto cair em direção aí ao solo. Eu estou abandonando o objeto. O objeto está sendo abandonado. Então, lógico, né? Ele vai cair. Mas se eu desprezar a resistência do ar, então, ó, se nós desprezarmos o atrito com o ar, então, sem resistência do ar. Se eu não considerar a resistência do ar, eu posso dizer que vai haver conservação da energia aqui. Mas como? A velocidade começa a aumentar, ele vai caindo, mas a velocidade vai aumentando, sem dúvida nenhuma, até ele chegar no solo, com certeza. Então o que está acontecendo? Ele vai ganhando velocidade, mas ele vai perdendo altura. Então ele está ganhando energia cinética às custas de perda da energia potencial gravitacional. Quer dizer, quando a gente fala, portanto, em energia mecânica, a energia mecânica é uma soma da energia cinética com a energia potencial, que pode ser gravitacional ou elástica. Então tenha como referência isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo isso? Então eu preciso ter isso em mente. Aqui, se o objeto parte de uma situação em que a velocidade inicial é zero, Maluf, mas aí ele só tinha potencial na situação inicial. Potencial gravitacional, beleza. E a partir do momento em que ele começa a se deslocar em função da gravidade, ele começa a reduzir a altura, então ele está perdendo energia potencial gravitacional. Ele está perdendo, mas ele está ganhando, na mesma razão, energia cinética. Vou mostrar um gráfico para vocês entenderem bem esse negócio. Lá do FET, de vez em quando a gente recorre lá a essa ferramenta, né, do FET, que eu acho que é interessante. Bacana da gente observar isso. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. É de um simulador do FET. É onde dá para fazer queda livre. Até dá para a gente trabalhar aqui energia, né? Que acho que é Skate Park, o nome do aplicativo. Eu achei ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí para vocês. Vocês conseguem visualizar na minha tela aí? Energy Skate Park Basics, ó, que bacana isso. Então olha só, depois tem o efeito do atrito, né? Tem o playground, etc. Mas vamos analisar uma coisa aqui, ó. Eu posso colocar esse bonequinho aqui na rampa do skate. E vocês vão perceber que ele vai subir, vai voltar, vai descer, vai subir, vai voltar, vai descer, enfim. E aí ele vai ficar aí indefinidamente no tempo. Maluf, como assim? Porque aqui eu não estou considerando o quê? Efeito de resistência. Tá certo? Beleza? Eu não estou considerando a resistência aí. Legal? Mas e se eu, por exemplo... Deixa eu capturar o carinha aqui. Se eu, por exemplo, aumentar a massa dele. Aumentei a massa. Coloco ele lá de novo, partindo da mesma altura. O que vai acontecer agora? Ele vai continuar se deslocando do mesmo jeito anterior, chegando à mesma altura de onde ele partiu. Porque o movimento aqui é conservativo. A gente está desprezando resistência do ar, a gente não está considerando o atrito entre as rodinhas do skate, né, e o próprio solo, e etc, etc. Bacana? Beleza? Se eu quiser, por exemplo, se eu for construir aqui
um gráfico de coluna, por exemplo, olha lá, ó, presta atenção, tá vendo? Embora está em inglês, né? Cinética, energia cinética, energia potencial e energia térmica. Eu vou fazer um slow motion aqui, ó. Olha só, em câmera lenta. Quando ele está no ponto de altura máxima, só tem potencial gravitacional. Ele começa a descer, a potencial gravitacional diminui, a cinética aumenta. E assim sucessivamente. Mas se eu der uma pausa aqui, ó, nesse momento, se eu somar a cinética mais a potencial, eu vou obter a energia total. Entendeu, Rafael? Entendido. Então, se eu estiver falando para vocês que na ausência de atrito a energia mecânica permanece constante, é porque se eu somar a componente cinética dela com as componentes potenciais, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se a potencial diminui, a cinética aumenta. Se a cinética diminui, a potencial aumenta. É isso que a gente está falando. Mas a soma delas é constante. Certo, Júlia? Certo, mano. Consegui entender, Léo? Bacana isso aí? Bom, eu vou seguir. Eu não te ouvi não, Léo. Não sei se seu microfone está com problema aí. Eu acho que ele, toda vez que ele tenta falar, o microfone às vezes está com problema, ele cai, já percebeu? Não sei se ele está reiniciando, né? Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Júlia e Rafael. Sim, dá para ouvir. Tranquilo. Então, olha só. E se eu fosse considerar aqui o atrito? O que iria mudar? Iria mudar que parte da energia ia estar sendo dissipada na forma de calor. Então, parte dessa energia inicial que nós temos lá de altura e que é transformada parcialmente em velocidade, etc., vai sendo convertida em energia térmica. Tá me ouvindo aí, Léo? Beleza. Não, eu tô te ouvindo, quero saber se você tá me ouvindo. Tá, tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Agora voltou aí. Segunda vez. Beleza. Parece que dá problema no seu áudio, aí você vai tentar e cai, né? Não, eu saio mesmo pra voltar e dá certo. Tá. Entendi. Show de bola. Então tá bom. Olha só, o que a gente vai observar então? Eu vou sair desse aplicativo e vou lá em fricção. Então agora, o que a gente vai fazer, né? Aqui eu já tenho uma situação em que é possível simular isso sem nenhum atrito ou com muito atrito. Então, primeiro vamos simular com nenhum atrito. Posso até aumentar a massa do sujeito ali. Vamos colocar ali, vocês vão perceber que não vai acontecer nada. Ele continua oscilando lá indefinidamente no tempo e ele não vai acontecer nada. Vamos pegar lá o gráfico de coluna, ó, mesma coisa que nós tínhamos inicialmente, certo? E aí dá para fazer em slow motion para vocês gravarem essa informação. Olha lá, ó. Dá até para ir quadro a quadro, ó. À medida que a energia potencial diminui, a cinética aumenta na mesma proporção. Mas a soma das duas é sempre constante e igual à energia total. E isso é importante lembrar. No ponto de altura mínima, né, que ele passa pelo solo, então eu só tenho cinética. E no ponto de altura máxima, em que a gente vai ter exatamente da onde ele partiu, eu só tenho energia potencial, eu não tenho mais velocidade ou energia cinética. Bacana? Então é um processo de transformação. Agora a soma das duas é constante. Agora vamos fazer diferente. Eu vou introduzir aqui uma fricção, atrito, certo? E vou pedir para ele fazer novamente em slow motion, né? Olha lá. Olha o que está começando a aparecer aqui, ó. Parte da energia está sendo dissipada. Tá vendo? Então cada vez mais a gente observa energia térmica, que é a forma degradada de energia. Ele não consegue mais chegar na altura que ele chegava. A cada vez que ele oscila, ele obviamente vai oscilando lá, ó, e alcançando uma altura cada vez menor, até que toda a energia mecânica seja dissipada pelo atrito ou transformada em energia térmica. Bacana isso aí? Maluf, então nesse caso o princípio da conservação da energia mecânica não funciona? Não, não funciona.
Só funcionaria se você, por exemplo, acrescentasse aqui a perda de energia ou trabalho da força de atrito, que não vem ao caso. Ok? Então, o que a gente está dizendo? Que na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica é constante, ou seja, a soma da cinética mais a potencial sempre vai assumir o mesmo valor. Ficou claro isso para vocês, gente? Tranquilo? Então tá, show de bola. Vamos seguir adiante. Esse é o princípio da conservação da energia mecânica. Tem um outro teorema que a gente chama de TEC. Teorema da energia cinética. Oi, Júlia. Deixa eu só ver se eu peguei, ó. Vamos lá. A energia potencial ela vai diminuir e a cinética vai aumentar no mesmo, assim, proporcionalmente. Só que a energia mecânica vai continuar constante. Exatamente, é isso aí. Aqui você pode ver a partir do gráfico, ó, eu vou retirar o atrito para você ver de novo. Ó. Eu vou colocar o carinha, tá vendo? Quando eu movimento ele, ó, eu vou movimentando. Quando eu soltar ele aqui, ele só tem energia potencial, porque só tem altura. Certo? Eu vou colocar lá, ó, em slow motion para a gente observar. Aí à medida, ó, que ele chegou na altura máxima, não tem velocidade, ele vai voltar a cair. Agora começa a movimentar para baixo. Aí o que você observa? Ele vai perdendo energia potencial, mas na mesma proporção ele ganha velocidade, ganha energia cinética. Mas se eu somar essas duas colunas, o total vai ser essa coluna aqui, ó, a energia total, a energia mecânica. Então, por isso que a gente observa, por exemplo, que essa energia mecânica permanece constante. Olha só, sem atrito, tá vendo? Olha a energia total, sempre a mesma, é a soma das duas. Agora eu vou acrescentar atrito, olha o que vai acontecendo com a energia total, ó. A energia total, desculpa, a energia mecânica, a soma dessas duas, cinética mais potencial, vai diminuindo cada vez mais. Ó, as barrinhas estão ficando menores. E, obviamente, a energia térmica vai aumentando. Então, a gente está transformando, é o que faz o atrito, é o trabalho da força dissipativa, é esse, transformar a cinética e potencial em energia térmica. Bacana isso? Beleza? Beleza. Então, tá legal. Vamos seguir adiante, vamos voltar lá. E tem então uma outra questão que a gente precisa discutir, que é chamar de teorema da energia cinética, o TEC, famoso TEC. Teorema da energia cinética. Isso aqui geralmente a gente abrevia desse jeito mesmo. Teorema da energia cinética, certo? Esse TEC, ele é bastante utilizado, a gente usa muito mesmo dentro da dinâmica, e ele diz que o trabalho da força resultante. O que é força resultante? Vocês lembram? É uma resultante de vetores, né? Força é uma grandeza vetorial, não é? Então, quando eu falo força resultante, é resultante de vetores força, que atua no corpo. A gente tinha tratado ainda há pouco aí sobre o plano inclinado, né? Imagina que você tenha lá, num plano inclinado, eu tenho lá um objeto, uma caixa, que está repousando sobre um plano inclinado. Se essa caixa estiver parada desse jeitinho aqui, ó, nós falamos inclusive em limite de tombamento do corpo, lembra disso? Se eu tiver uma caixa aí parada dessa maneira, quais são as forças que deveriam estar atuando sobre essa caixa? Fala para mim, quais forças deveriam estar? Ela está parada aí. Inclusive a inclinação dela, vamos dizer, em relação aí ao plano horizontal, é essa inclinação, que eu vou chamar de ângulo θ. Que forças estão atuando sobre a caixa? Ou não tem nenhuma? Ela está parada aí porque não tem força nenhuma. O que vocês acham? Não, tem força. Tem força atuando. Força, peso. Força, peso. Então, peraí. Vamos lá, Júlia. Eu vou escrevendo aqui. Força, peso, você vai falando aí. Força, peso. Só que ao invés de representar o peso assim, ó, vertical para baixo, não é melhor trabalhar com as componentes dele? Uma componente que é perpendicular à direção do plano, que é essa força, que é o P cosseno, né? P cosseno θ. A outra componente que é paralela à direção do plano, que é essa outra força aqui, ó, e que vai ser o quê? P vezes seno de θ. Isso, legal.
Então aqui nós já resolvemos o problema da força-peso, já representamos as duas componentes, P seno θ e P cosseno de θ. Além das duas, eu tenho a reação normal do apoio. A reação normal do apoio está aqui, ó. Essa é a reação normal do apoio. Normal porque é perpendicular ao plano do apoio. Nesse caso, inclusive, a gente observa que a normal está equilibrando P cosseno de θ. Normal. Além dessas forças, eu vou precisar de uma outra que vai estar atuando aqui, ó. E essa outra força é a força de atrito. Então, existem forças atuando sobre o bloco? Lógico que tem, claro que tem. Eu tenho lá normal, peso e atrito. Só que a resultante dessas forças vai ser igual a um vetor nulo. Ah, Maluf, por quê? Porque eu estou dizendo que o bloco está em repouso. A gente afirmou isso. Então, quando o bloco está em repouso, voltando lá, né, a primeira lei de Newton, todo corpo livre da ação de forças ou está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, ele está livre da ação de forças, por quê? Porque a resultante vale zero. Não é porque não existem forças. Beleza isso? Então, a resultante para a gente é a soma vetorial de forças. Quando eu falar em força resultante, eu estou falando na soma vetorial de diversos vetores força. Ok? Aqui, nesse caso, a resultante seria zero, né? A soma vetorial corresponde a um vetor nulo. Show de bola! Agora, continuando a nossa análise. Então, quando eu falar para vocês em teorema da energia cinética, eu estou querendo calcular o trabalho da força resultante. Essa força resultante eu estou supondo, de acordo com a segunda lei de Newton, né, que é, obviamente, uma constante, que a aceleração adquirida é sempre a mesma, então a força resultante é constante. Bom, vamos colocar essa condição, se a força resultante for uma constante, né, ela não varia ao longo do tempo, então a aceleração do movimento também é constante. Quer dizer, esse movimento poderia ser tratado, do ponto de vista cinemático, como um MUV, uniformemente variado. Tá? Se a força é constante, o trabalho de uma força constante é o módulo da força, então módulo da força resultante, que multiplica o deslocamento, ou módulo do deslocamento, a gente faz dessa maneira, né? Essa é a consideração, vezes o cosseno do ângulo formado. Certo? Se a força tiver exatamente a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, então se a força tiver a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, então eu posso falar que o ângulo é zero, o ângulo θ é zero. Vamos até representar, como se eu tivesse aqui um vetor que fosse o vetor força. Então estou imaginando aqui, ó, vetor força nessa direção e nesse sentido, certo? Vamos representar aqui, vetor força. E o vetor deslocamento, um outro vetor conhecido, também nessa direção, nesse mesmo sentido. Está aqui o vetor deslocamento, como a gente está representando para vocês aí. Legal? Nesse caso, qual vai ser então o ângulo θ formado entre os dois vetores? Opa, o θ vai ser igual a zero. Cosseno de zero vale 1. Então, nesse caso, eu poderia afirmar o seguinte, o trabalho, então, da força resultante, então tá aqui, ó, o trabalho da força resultante vai ser igual, módulo da força resultante é massa vezes a aceleração, vezes o módulo do deslocamento. Opa, quem que é o módulo do deslocamento? Bom, vamos chamar de ΔS. Pode ser? Outra, chama de D mesmo. Não é problema isso não. Vezes cosseno, que é 1. Então, se eu fizer trabalho da resultante, é igual massa vezes aceleração. Então, vai ficar assim, ó, massa vezes a aceleração, nada mais é do que a variação de velocidade dividido pelo tempo, vezes deslocamento. Ah, Maluf, mas e daí? O que você vai fazer com isso? Bom, deslocamento dividido pelo tempo, se o movimento é um movimento uniformemente variado, com uma aceleração constante, isso aqui para mim dá velocidade média lá do m UV. Bacana? Ah, e aí?
A que conclusão a gente vai chegar? A gente vai chegar de que o trabalho da força resultante é M, que multiplica variação de velocidade V menos V0, que multiplica a velocidade média. Só que velocidade média para o M e o V pode ser calculado como a média aritmética entre as velocidades inicial e final, V mais V0 sobre 2. Moral da história, eu vou chegar à conclusão, então, de que o trabalho da força resultante vai ser exatamente igual ao quê? Então, a gente chega à conclusão de que o trabalho da força resultante, se a gente for desenvolver isso, o trabalho da força resultante vai ser igual. Se eu for desenvolver essa expressão inteira, vai ser igual a M que multiplica. Isso aqui dá uma diferença de quadrados. V menos V0, A menos B vezes A mais B, é V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Diferença de quadrados. Então, isso fica M sobre 2, posso colocar assim, ó, M sobre 2, que multiplica quem? V ao quadrado menos V0 ao quadrado, que é uma diferença de quadrados. Então, o trabalho da força resultante acaba sendo igual a quem? O que é M sobre 2V ao quadrado? mv ao quadrado sobre 2 é energia cinética, então isso é a energia cinética final. mv0 ao quadrado sobre 2 é energia cinética inicial. Então a gente chega à conclusão de que quando nós queremos determinar o trabalho de uma força que é resultante no sistema, eu posso fazer variação da energia cinética. É isso que estabelece o TEC, é isso que diz para a gente o teorema da energia cinética. Bacana isso? Então, demonstrei para vocês justamente esse teorema. Tranquilo isso aí, pessoal? Jóia ou não? Léo, fala alguma coisa aí. A Júlia já falou. Fala alguma coisa aí, Léo. O seu áudio está com problema, viu, Léo? Tem alguma coisa aí que ele deixa de funcionar. Provavelmente algum driver da tua máquina aí, do seu computador. Você pode tentar reinstalar o driver de áudio novamente. Ele começa a funcionar, depois chega um ponto, acho que ele para. Mas tudo bem, vamos lá. Se quiser interagir com a gente aí pelo chat, também dá, né? Sem problema. Ô Júlia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ai, maluco, vai. Em algumas circunstâncias, por exemplo, alguns problemas, a gente tem uma situação em que, às vezes, você tem um plano horizontal bonitinho aqui, sem força de atrito, um bloquinho, e aí, na verdade, você vai ter lá uma força horizontal atuando. No caso de um plano horizontal, peso e normal, eu posso falar que se anulam, não posso? Pode. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a variação da velocidade que essa força gera sobre o corpo, uma das formas seria trabalhar com trabalho resultante. Por quê? Porque eu tenho variação da energia cinética. Bacana? Se eu tenho variação da energia cinética, logicamente a gente consegue, então, saber qual a variação da velocidade. Percebeu? Então, só estou ilustrando para você um caso. A gente vai resolver exercício ainda, a gente vai aplicar isso, mas só para você ter uma ideia aí do que a gente está falando, uma noção para a gente ir reforçando a parte conceitual. Então, vamos seguir adiante aí agora. Eu vou falar, né, agora sobre força resultante centrípeta. Tá? Isso aí é um detalhe também importante para nós e tem muito exercício que trata sobre isso. Aí a gente mata grande parte da dinâmica só com essas aulas de hoje, né? Então vamos lá. Força resultante centrípeta. O Léo caiu de novo. E aí, Léo? Ainda não conseguimos te ouvir não, viu, Léo? Você vai ter que olhar. Oi? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, mas o seu áudio tá cortando.
Provavelmente está com problema, às vezes, no seu driver de áudio aí. Depois você dá uma conferida. Se eu precisar falar alguma coisa, eu vou falar no chat, tá bom? Beleza, tranquilo, sem problema. Tá? Então, olha só. Força resultante centrípeta. Rafael, o que a gente falou ainda há pouco sobre força resultante que vai ser aplicada aqui novamente? Não é do vetor resultante de composição de força, né? Deve ser isso. Isso, então é a resultante de uma série de vetores, né? E os vetores são vetores o quê? Força. A gente ainda falou agorinha mesmo, lá no plano inclinado, né? Olha lá, no plano inclinado, onde é que estava isso aqui, ó? A gente representou as forças normal, atrito, P seno, P cosseno, e falamos de que a resultante, no caso do bloco em repouso, tinha que ser igual a zero. A soma vetorial, então, das forças é o que nós chamamos de vetor força resultante. Agora, se essa força resultante, lá inclusive, na física, né, do terceiro ano, a gente trabalhou bastante com isso aqui, eu falei para vocês que era uma situação curiosa, né, onde se a força sempre fosse perpendicular à direção do vetor velocidade, o que acontecia é que, na verdade, a força mudava só a direção da velocidade, mas não mudava o valor da velocidade. Por isso que lá, às vezes, quando a gente tinha algumas partículas que adentravam um campo magnético perpendicularmente à direção do campo, a gente tinha um movimento que era um movimento circular e uniforme. Estão lembrados disso lá na eletricidade? Então a gente tinha uma situação que era exatamente essa, como a gente está observando aí. No caso do trabalho da resultante centrípeta, a gente pode falar, lógico, né? Que a força resultante centrípeta, como é força resultante da segunda lei de Newton, tem que ser massa vezes aceleração. Nesse caso, se é força resultante centrípeta, então, logicamente, CP, né, de centrípeta, isso tem que ser massa vezes aceleração centrípeta. Tem que estar associado ao movimento de rotação. E a gente já viu lá no movimento circular e uniforme que essa aceleração centrípeta pode ser calculada fazendo velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, de uma certa forma, eu posso dizer para vocês que a força resultante centrípeta é igual a m, que multiplica v ao quadrado sobre r. O que eu queria acrescentar para vocês e que eu estou fazendo questão de falar é o fato de que a força resultante centrípeta não é, na verdade, uma nova força que atua sobre a natureza. A resultante centrípeta simplesmente é desempenhada pelas forças que atuam no sistema. Só isso. Quem é que desempenhava papel, por exemplo, de resultante centrípeta lá no eletromagnetismo? Vocês lembram? Da regra da mão esquerda? Vocês já estão de saco cheio de ouvir falar isso, né? De regra da mão esquerda, regra da mão direita 1, 2 e etc. Vamos ver o chat aqui que o Léo falou alguma coisa aí. Força magnética, exatamente isso, Léo. Como é que a gente usa? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma situação para vocês pensarem. A gente tinha falado, por exemplo, em campo magnético. Imagina lá um campo magnético como esse que eu estou representando aqui, ó. Xzinho. Estou imaginando que seja um campo magnético uniforme. Com boa vontade a gente poderia observar isso. Certo? Desse jeito. Ó. Pode falar. Nossa, mas o Maluf está numa preguiça violenta, né? Não é não? Nossa, Malu, eu acho super prático, super tecnológico. Se fosse você, eu ia pesquisar o xizinho e ia copiando. Ia nem dar o trabalho de escrever uma linha. Assim fica muito mais fácil, né, Júlia? A gente aproveita o tempo aí, ó. Não é não? Muito mais prático. É muito bom. Então aí, o que a gente poderia fazer, na verdade? Ó, vou até acrescentar mais uma aqui. A gente podia fazer o seguinte. E o legal, ô Júlia, olha só. Agora fica melhor ainda, ó. Ó. Nossa, agora foi, hein, Malu? Agora vai, né? Agora a coisa funciona. Então, olha só. Vamos pensar aqui numa situação de um campo magnético que seja uniforme, né?
Esse campo, ele está entrando? Não, ele está saindo? Não sei, quer dizer, na verdade eu quero que vocês me respondam. Eu acho que ele está entrando no plano da lousa aí, não é isso? Certo? Então, nesse caso, o campo, vamos chamar de campo B mesmo, né? Então, o vetor indução B está entrando no plano da lousa, como a gente está observando. Então, se eu tiver, por exemplo, uma partícula positivamente carregada, vamos imaginar uma situação mais simples aí, vou ficar complicando, isso aqui já fez demais, né? Então, imagina lá que eu tenho uma partículazinha, essa partícula é positivamente carregada, essa partícula vai entrar aqui assim, ó. Certo? Que regra que eu vou usar aí, por exemplo? É a regra da mão esquerda, a regra da mão direita para a força magnética? Então vai ser o que aí para nós? Regra da mão esquerda. Legal, bacana. Então eu posso fazer o seguinte, nesse caso nosso aí, né? Se eu for usar a regra da mão esquerda, no caso, obviamente, o FBV. O B, ó, está entrando, é indicador. O B está entrando no plano da lousa. A velocidade está horizontal para a direita. Então, o que vai acontecer, logicamente, com o vetor força magnética? Vai atuar para cima. Isso se a carga for positiva, que é o que a gente tinha considerado. Então, eu vou fazer até diferente. Né? Vamos fazer assim, ó, vou deslocar essa carguinha aqui. Vamos colocar ela de cá. E isso aqui eu vou ter que apagar, né? Então tá aí. Vamos fazer a velocidade aqui, ó. Vetor velocidade. Então esse carinha aqui vai ser o vetor velocidade e a carga vai ser uma carga positiva. Como a gente já sabe bem trabalhar com isso aí. Carga positiva. Tá lá. A força magnética vai estar atuando para cima, pelo que a gente sabe, né? A partir do momento em que a gente tiver essa partícula adentrando a região do campo. Então está aqui a força magnética e está aqui o vetor velocidade. Tá vendo? Então a gente acaba identificando que o ângulo formado entre os dois vai ser um ângulo de 90 graus. Pelo fato desse ângulo ser um ângulo de 90 graus, a gente vai acabar observando uma deflexão, uma mudança nessa trajetória. A deflexão seria alguma coisa parecida com isso aqui, né? Ó, nesse sentido. E aí a gente viu, né, na sequência lá do nosso assunto de magnetismo, a gente percebeu e a gente viu que a força acaba sempre sendo perpendicular à velocidade. Então, na verdade, essa força que era a força magnética que a gente estudou, que a gente discutiu, era ela exatamente que estava desempenhando o papel de resultante centrípeta. Então é interessante, por quê? Porque a resultante centrípeta, ela não realiza trabalho, moçada. Isso é exatamente aí que eu queria chegar com vocês. Vocês não podem sair dessa aula sem observar essa informação. Toda hora a gente usa isso. Então, a resultante, a força resultante centrípeta não realiza trabalho. Não realiza trabalho. Por que a resultante centrípeta não realiza trabalho? Porque a força é sempre perpendicular à direção da velocidade. E a gente já viu que se a gente for calcular o trabalho de uma força constante, nesse caso seria a resultante centrípeta, que multiplica o deslocamento, né, o módulo, eu não vou nem considerar aquele vetorzinho, vamos representar assim que já é deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado, que é cosseno de 90. Como o cosseno de 90 aqui é zero, a gente vai chegar à conclusão de que o trabalho da resultante centrípeta também vai ser igual a zero, como a gente está percebendo. Então, por isso, lá no magnetismo, a gente falava que o movimento acabava ocorrendo de tal maneira que assumia uma direção aí, né, e uma característica de velocidade de movimento circular e uniforme. Bacana? Por quê? Porque não tinha, mesmo havendo a força, ela sempre era perpendicular ao movimento, portanto ela não transferia energia ao sistema. Interessante isso, né?
e aí, na verdade, a gente passa a observar um movimento que acontece com uma velocidade que é constante. Dúvida nisso aí, gente? Bacana? Beleza ou não? Falamos muito sobre conceito hoje, mas nós falamos muita coisa importante, né? Sobre energia, sobre força elástica, energia potencial, mecânica, os teoremas, né? E depois, finalmente, sobre força resultante centrípeta. Então, no final, o que eu queria só deixar para vocês, antes da gente passar para os exercícios, é que a força resultante centrípeta não é uma nova força existente na natureza, ela é simplesmente desempenhada por alguma força que já atua num sistema, como lá no eletromagnetismo a gente viu a força magnética desempenhando o papel de resultante centrípeta. Bacana isso? Beleza? Então tá, show de bola, muito bem. Vou passar um exercício aqui para a gente começar a brincar e falar um pouquinho sobre essas questões de consideração de energia, tá? Vamos começar com questões mais simples, mas eu tenho questões aqui já escolhidas que são questões bem complicadinhas, tá? Bem mais, mas eu vou na sequência crescente aqui de nível de dificuldade. Beleza? Então vamos lá. Copiar um exercício para a gente poder seguir passando lá para a lousa. Tá aqui a primeira questão para a gente poder discutir. Tá assim, ó. Um bloco de massa M, 4 kg. Então tá lá o bloquinho. A massa do bloquinho é 4 kg. Movimenta-se com velocidade 10 metros por segundo e sobe a rampa alcançando o plano horizontal superior. Essa ideia de alcançar, né, inicialmente parece que dá a entender de que ele alcança, então na verdade ele chega lá com uma velocidade praticamente nula, né? Vamos ver se ele fala isso. Durante a subida da rampa, devido ao atrito, 20% da energia inicial do bloco é dissipada. A velocidade do bloco ao atingir o plano superior é de, então não é zero. Só parte da energia foi dissipada. Bacana? Então o que eu vou fazer? Como é que eu faria esse exercício? Se a gente estivesse organizando uma solução, um algoritmo mesmo para resolver o exercício, para explicar para alguém que é leigo. Não é o caso de vocês. Eu podia falar assim, olha gente, inicialmente eu tinha uma energia mecânica que era só cinética. Vocês concordam comigo? Aqui no início, se a gente colocar o nosso referencial nessa posição aqui, ó, a energia inicial é só cinética, porque não tem altura. Se o referencial estiver aqui. Eu posso colocar o referencial onde eu quiser. Isso não vai mudar a análise e o resultado esperado do exercício. Então, se eu colocar o referencial zero aqui, ó, na base, beleza. Só tenho velocidade. A velocidade aqui, então, o bloquinho está se deslocando com uma velocidade que é de 10 metros por segundo. Então, eu posso falar a energia mecânica inicial seria a soma da cinética mais a potencial. Só que a potencial inicial vale zero. Por quê? Porque não tem altura. Então, eu só tenho energia cinética inicialmente. Só que ao longo da subida, 20% dessa energia inicial que era cinética foi perdida. Bacana? Então, se eu perdi 20% da energia cinética, o que sobrou? 80% da energia cinética. Então, eu posso falar assim, ah, legal. Então, houve a perda. Então, houve a perda ao longo da subida de 20% da energia cinética. Que energia cinética sobrou disponível para eu poder subir? Bom, então sobrou 80% da energia cinética. E essa energia cinética, esses 80% da energia cinética, foram transformados, parte dele, obviamente, em energia potencial gravitacional. Então sobrou uma parte dessa energia ainda, por quê? Porque ele está falando para nós e está pedindo para a gente calcular com que velocidade o bloco atinge o plano superior. Bacana isso? Tranquilo? Então eu vou seguir essa linha de raciocínio. Primeiro, calcular quanto de energia cinética o bloco tinha, quanto ele perdeu e quanto ele sobrou.
Essa energia cinética que ele, obviamente, que sobrou para que ele pudesse subir o plano, né? Parte dela foi convertida em potencial gravitacional. Então vamos seguir os passos. Vamos lá, acompanha comigo aí. Primeiro passo então seria, qual é a energia cinética que o corpo tinha? Como é que calcula isso? Massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Gente, toma cuidado. Cuidado para não fazer confusão. Confusão com o quê? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, mas trabalho da resultante, força resultante é mv ao quadrado sobre r. Toma cuidado para não fazer confusão com isso aí. Então, um é energia, o outro é força resultante. Lembra que força resultante, centrípeta, tudo bem, mas força resultante. A resultante tem R, né? E aqui tem R no denominador, quando a gente está calculando. Então tá, a energia cinética nesse caso vai ser a massa que vale 4 kg, que multiplica a velocidade ao quadrado. Qual que é a velocidade? 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo elevado ao quadrado, dividido isso aqui tudo por 2. Tá legal. Se a gente fizer a continha, vai dar 100, 4 por 2 vai dar 2, né? 2 vezes 100 vai dar 200 joules. Então, inicialmente, nós tínhamos 200 joules de energia. Aí, quanto que a gente vai perder ao longo da subida? Então, a gente vai perder, então, perdemos. Ao longo da subida, quanto? Quanto que a gente vai perder ao longo da subida? 20%? Que vai dar quanto isso? 20% de 200 dá 40? 40 joules. Concorda comigo? Então, ao longo da subida, eu vou perder 40 joules de energia. Então, isso aqui eu perdi. Show de bola. Quanto sobrou? Sobrou de energia cinética, então? 160. Então, sobraram, né? Concordância aqui ficou ótima, né? Não vai querer emendar, fica pior. Sobraram 160 joules de energia cinética. Bacana? Beleza? Então tá. Aí o que vai acontecer? Desses 160 joules, parte é transformada em energia potencial gravitacional. Ah, Maluf, mas que parte que é transformada em energia potencial gravitacional? Aí eu vou ter que calcular. Massa vezes gravidade vezes a altura adquirida. Bom, quem que é a massa nesse caso? Ele falou lá, 4 kg. Gravidade 10 e a altura adquirida é 3,2 metros. Então, a energia potencial adquirida durante a subida é igual a 32 vezes 4. 32 vezes 4 vai dar 128 joules. Então, ele adquiriu 128 joules de energia potencial gravitacional. Bacana isso, gente? Show de bola! Então, olha só, tinha sobrado para ele 160 joules de energia cinética. Mas desses 160, 128 foram transformados em energia de altura, de posição. Então, sobrou de fato quanto? Então, ó, no topo, né, vamos considerar assim, né? Lá no topo, então, o que eu vou ter? Uma energia potencial gravitacional de 128 joules e uma energia cinética de quanto? 32 joules, porque a soma das duas tem que inteirar os 160 joules que sobraram. Bacana? Beleza? Show de bola. Então, agora, para calcular a velocidade dele, a energia cinética lá na situação do topo vai ser igual a quem? Então, a energia cinética final, pode até escrever, né? Final, ou no topo, eu coloquei no topo ali, vou repetir a palavra aqui. A energia cinética que ele tem no topo desse plano vai ser igual a massa, que é 4, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E isso tem que ser igual a 32. Se a gente fizer a continha aqui, vai sobrar 2, né? Ó, 2 passa dividindo, dá 16. Então, se v ao quadrado é igual a 16,
a gente vai concluir que a velocidade vai ser 4 metros por segundo. Então ele sobe esse plano inclinado e atinge o topo com uma velocidade de 4 metros por segundo. Ficou claro isso aí, gente? Tranquilo? Julinha, entendeu isso aí? Entendi, mano. Então tá. Rafael, entendeu? Entendi. Bacana. Léo, conseguiu enxergar isso aí também? Então tá. Show de bola. Vamos seguir adiante aí. Eu vou passar um outro exercício para vocês ainda com relação, né, à questão da energia. Uma outra questão não é também uma questão muito complicada, uma questão difícil, mas a gente está evoluindo aos poucos aí, certo? Aqui eu tinha selecionado uma questão da Federal Fluminense. E eu vou considerar exatamente isso aqui. Ó. Vamos lá, vamos ver, vamos colocar aqui para vocês pensarem. Vou ler com vocês e a gente vai discutir aí. Ele fala assim, ó. Uma bala de metal de calor específico 125 joules por quilograma a grau Celsius move-se a 50 metros por segundo quando atinge um bloco de madeira onde fica encravada. Então a bala vai parar ali no bloco de madeira, vai perfurar o bloco de madeira um certo tanto e para ali. Considerando que todo o trabalho das forças que se opõem ao movimento da bala foi consumido pelo seu aquecimento e desprezando as perdas de calor, é correto afirmar que, olha só, muito bacana, é simples, mas é interessante a questão. Porque o que ele está falando? Bom, a partir do momento em que a bala se choca contra o bloco de madeira, a gente pode dizer que devido à intensidade, né, da força trocada entre o bloco de madeira e a bala, sobre a bala, a força que a madeira exerce passa a ser a resultante. O peso, na verdade, enquanto a bala se aloja no interior do bloco, o peso vai ser equilibrado pela reação normal, vertical, equilibrando o peso mesmo. Agora, a força que o bloco exerce contra a bala e que provoca a frenagem, a redução de velocidade dela, passa a ser uma força resultante. E o trabalho da força resultante, a gente já aprendeu a fazer o cálculo. Trabalho da força resultante é um caso para o TEC, Teorema da Energia Cinética, e pode ser calculado como variação da energia cinética do sistema. Olha o que ele fala. Ele quer saber de quanto que aumentou a temperatura da bala. Bom, então, na verdade, nós estamos considerando que o trabalho da resultante foi em transformar a energia cinética da bala em calor. E isso resultou no aquecimento dela. Então, eu preciso calcular qual é o trabalho da resultante. Como é que faria, então, o cálculo do trabalho da resultante? Usando o teorema da energia cinética. Isso vai ser massa, que multiplica velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por 2, como a gente já viu. Ah, Maluf, então a gente precisa da velocidade inicial, já temos 50, e a velocidade final é 0. Então aqui, inclusive, dá para a gente já afirmar que esse cara aqui vai ser igual a 0. E aqui eu vou ter 50 elevado ao quadrado. Portanto, trabalho da força resultante vai ser igual à massa da bala. Ele não disse, ele só falou que o calor específico é 125 joules. Vou chamar de M e vou resolver, vou tocar o barco aí, vamos ver. Então a massa é M, certo? Vezes menos V0, né? Então ficaria menos 50 elevado ao quadrado. Esse menos aqui não está elevado ao quadrado, então toma cuidado. Isso aqui dividido por 2, né? Dividido por 2. Isso vai ser igual a quem? Então, isso vai dar menos 2.500 por 2, vai dar 1.250 vezes o valor de M. Por que esse trabalho é negativo?
Porque ele é dissipativo. Ele é resistente. Certo? Lembra lá, hoje a gente falou sobre isso. O trabalho pode ser motor quando fornece energia ao sistema ou resistente quando é negativo. Nós demos o exemplo como força de atrito. Tá ok? Ah, show de bola. Então tá bom. Agora, nesse caso, esse trabalho acaba resultando no aquecimento. Então, eu vou dizer, logicamente, que esse trabalho da resultante vai se converter em quantidade de calor. E aí eu vou trabalhar com o módulo, claro. A quantidade de calor lá da calorimetria, a equação geral da calorimetria é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Bacana? E o que ele pede é exatamente a variação de temperatura. Então a quantidade de calor é 1.250 vezes o valor da massa, que é igual a massa vezes o calor específico, que é 125 joules por quilograma grau Celsius, vezes a variação de temperatura ΔT. Então aqui, ó, se nós simplificarmos essa massa com essa massa, a gente vai chegar à conclusão de que a variação de temperatura experimentada pelo sistema vai ser 1.250 sobre 125. Portanto, eu vou ter uma variação média de temperatura da ordem de 10 graus Celsius, uma vez que o coeficiente, né, o calor específico foi dado em joule por quilograma grau Celsius. Então, nós teríamos como solução aí, né, a letra B, apontando como alternativa correta. Entenderam a ideia? Viram a importância aí do teorema da energia cinética? Se a gente não aplicar, fica complicado. Fica difícil da gente desenvolver corretamente isso aí. Moçada, até aqui, tranquilo? Na próxima aula de vocês, eu vou resolver 2 questões de nível médio e 2 questões de nível difícil, dessa parte de considerações sobre energia, tá? Eu estou me baseando aí em 3 listas do projeto Medicina e cada uma delas tem um nível diferenciado, um nível fácil, um nível médio e um nível difícil. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração aí que vocês queiram desenvolver? Tranquilo isso então, pessoal? Tranquilo, não. Conseguiu entender, Júlia? Essa parte é extremamente importante na dinâmica, hein? A gente precisa conhecer bem isso aí. Ai, consegui, tô até gostando. Então tá, show de bola. Rafael, faz uma pergunta, Rafael. Não tem a pergunta, não. Então você pergunta assim, qual que era a cor do elefante branco do Napoleão? Beleza? Ah, tá. Então tá, gente. O Léo, você conseguiu fazer seu microfone funcionar aí? Acho que não, né? Não tá funcionando, Léo. Eu vi que você desmutou aí, mas a gente não consegue te ouvir ainda. Mas tudo bem. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração aí? Então tá. Então beleza, Léo. Moçada, eu vou encerrar então a nossa aula por hoje, tá certo? E na próxima aula a gente segue aquele esquema que a gente acabou de falar aí, resolvendo mais questões ainda de dinâmica, essa parte aí de trabalho, energia mecânica, TEC, né? Teorema da energia cinética e etc. Ok? Abração para vocês então. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.